Claro que Banco Central, taxa de juros, tudo isso continua no foco central aqui do Brasil, principalmente depois das últimas declarações dadas pelo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que ontem participou do programa Roda Viva da TV Cultura. Ali foi uma primeira declaração mais clara dele sobre tudo que está acontecendo, né? Ele tinha nitidamente um propósito ali, um discurso fechado para deixar claro que pretende trabalhar com o atual governo, manifestando ali a posição do Banco Central, que quando olha a condução da política monetária no Brasil e a condução da inflação principalmente, e aí as taxas de juros estão embutidas, olha também para o lado social, afinal, um aumento da taxa de inflação prejudica principalmente os mais pobres, que perdem poder de compra, perdem poder de renda, na medida que o salário vale cada vez menos quando os preços estão fora de controle. E hoje ele participou de um evento com pessoas do mercado financeiro, um evento organizado pelo Banco BTG Pactual, e neste encontro ele voltou a falar de taxas de juros. Disse nesse evento organizado pelo BTG Pactual que vê com naturalidade os questionamentos feitos pelo governo Lula sobre a atual taxa de juros do país, que a gente lembra está em 13,75% ao ano, né? Isso fixado já há quase 15 dias. Para o economista Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, o ruído visto no país nos últimos dias faz parte do teste de autonomia do Banco Central. Isso está ligado a esse processo que as principais democracias do mundo já atravessaram, e o Brasil vive isso mais recentemente. E aí, que foi o ponto que mais chamou a atenção nessa participação dele, foi o pedido que Roberto Campos Neto fez para, principalmente, o mercado financeiro e os investidores, né? Que tem um pouco mais de boa vontade com o Planalto, tem um pouco mais de boa vontade com o novo governo que assumiu em 1º de janeiro. E preste atenção na quantidade de vezes que ele pede boa vontade. Eu acho que a gente tem que ter um pouco mais de boa vontade, né? O investidor é muito apressado, é muito afoito, né? E assim, acho que a gente precisa ter um pouco mais de boa vontade com o governo. 45 dias é pouco tempo. Acho que tem tido uma boa vontade enorme do ministro Haddad de falar, olha, nós temos aqui, né, um princípio de seguir um plano fiscal com disciplina. Tem um arcabouço que está sendo trabalhado. Já foram elaborados alguns objetivos. Então, acho que a gente precisa ter um pouco de boa vontade, mas eu acho assim, a boa vontade com o Brasil é enorme. Acho que é justo questionar os juros altos, eu acho que é importante ter alguém que faça esse papel no governo sempre, faz parte do jogo do equilíbrio natural. Eu acho que quando o juros real está alto, ter o debate sobre o porquê ele está alto é super legítimo. Eu acho que o governo está na direção certa, tem tido um debate bom, a gente precisa ter boa vontade, falar de juros e ter a crítica é natural. Quanto mais fortes são as instituições, mais esse debate ele pode ser intenso sem afetar preços de mercado, sem afetar a expectativa, porque as pessoas entendem que esse é um debate natural. Então, acho que a gente está caminhando nessa direção. O Banco Central quer trabalhar junto, quer ser colaborativo. Alvo de um torpedo, um bombardeio, melhor expressão, essa seria isso. Alvo de bombardeios de tudo quanto é lado nesses últimos 15 dias, lá na Canepa, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, aparentemente tenta erguer a bandeirinha branca da paz e tentar restabelecer um diálogo um pouco mais civilizado entre o Banco Central e a equipe econômica do governo federal. Lembrando que o Banco Central tem autonomia aqui no Brasil. Tudo bem, Lana? Seja bem-vinda. Olá, Cris Panvec. Ótima tarde para você e para todos os nossos ouvintes que estão com a gente aqui no Bastidores do Poder. É uma entrevista de Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, que vem em resposta também à provocação feita no nosso canal livre aqui por Lara Rezende. Então ele vai se explicar, justificar 13,75% anual de taxa de juros de Selic, porque segurar o freio de mão da economia tão alto, tão forte, se os números vários estão apontando para a possibilidade de uma recuperação e de crescimento agora. Então ele passou boa parte da entrevista ao programa Roda Viva na noite de ontem, respondendo sobre taxa de juros e por que
é necessário avaliar outras questões antes de tomar uma decisão sobre a meta, sobre a mudança na taxa básica de juros. Eu adorei que você citou boa vontade, porque realmente eu contei uns 5 ali, umas 5 vezes que ele usa a expressão boa vontade, porque é essa a tentativa dele de colocar panos quentes nessa discussão. O presidente Lula já várias vezes reclamou dessa taxa alta, enfim, e que isso pode atrapalhar o crescimento do Brasil. E o que Campos Neto faz nessa entrevista é tentar dizer que são outros vários indicadores que têm que ser observados antes de tomar uma decisão como essa, mas que o Banco Central coloca em prática uma política que é a decisão do governo. Então, a meta é a decisão do governo, e qual vai ser a estratégia para lidar com o problema, com os problemas econômicos do país, não são decisão do Banco Central, ele coloca em prática. Então, ele deixa ali no ar querendo, primeiro se excusando, apresentando suas justificativas e dizendo, olha, não é uma questão de um governo ou de outro governo, não é uma questão política da minha perspectiva. A autonomia do Banco Central, se não existisse, eu não estaria no Banco Central, ele chega a dizer isso claramente, e o que o governo decidir é a decisão do governo. A mim cabe oferecer informações confiáveis, e tentou se esquivar de qualquer tipo de acusação que o deixasse como se ele fosse algum homem de Bolsonaro, de alguma forma, né? Algum homem ligado ao bolsonarismo, um nome forte do bolsonarismo. Ele se esquivou de todas essas tentativas, até da referência ao grupo do WhatsApp, dele estar participando dessas discussões mais ativamente, receber parlamentares, ele diz, recebo parlamentares de todos os partidos o tempo todo, inclusive faz parte do papel do Banco Central oferecer um canal de comunicação com parlamentares, com políticos. A nossa Juliana Rosa fez perguntas muito pertinentes, espero que ela venha aqui hoje no Bastidores do Poder, trazer impressões quentinhas sobre essa que é a polêmica do momento, né, Cris Panvec? A gente sabe muito bem que falta um consenso, né? Será que não é o momento? Por que uma taxa básica de juros tão alta? Por que a gente está cobrando tão caro do crédito para a economia? Isso não vai segurar demais, né? Então, é importante essa discussão e também, neste momento, saber se vai haver algum tipo de mudança, e a repercussão disso hoje é enorme. Então, a gente também vai dar no Jornal da Band a repercussão de todo esse caso, tanto da entrevista do Campos Neto, ainda em resposta a Lara Rezende aqui no nosso Canal Livre.